O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala no seu primeiro artigo que criança é prioridade absoluta. Algumas pessoas falam que o Estatuto é para proteger bandido. Não, o Estatuto é para proteger os meninos para não virarem bandido. Não pode se pensar política pública para o Amazonas do mesmo jeito que se pensa para o restante do Brasil. Quando a gente foi convidada a ficar calada, aí que eu falei mais alto. Eu sou Amanda Ferreira, eu gosto do Ferreira. Eu acho que é um sobrenome de terra, de força, da minha origem. Eu tenho 43 anos e eu sou natural de Manaus. Eu comecei a trabalhar com criança e adolescente, eu tinha 20 anos, eu fazia parte de um grupo de jovens. A gente ia todos os domingos dar sopa para as crianças do centro da cidade. Tinha um grupo muito grande de meninos que moravam na rua, que estavam na rua, que dormiam na frente da matriz da cidade. Eu ficava pensando que eu ia voltar para minha casa com toda a minha pobreza, né? Mas aqueles meninos iam ficar ali. E quando nós voltamos no dia seguinte, aquele grupo de jovens sentou para pensar que era em vão aquilo que a gente estava fazendo. Que a gente precisava de um lugar onde aqueles meninos pudessem ir quando quisesse sair daquela situação de rua. Foi quando a gente começou a trabalhar na construção do prédio que nós temos hoje, que é o IACAS. Isso já fez 23 anos. O IACAS é o Instituto de Assistência à Criança e Adolescente de Santo Antônio. Ele é de Santo Antônio porque ele está no bairro de Santo Antônio. Eu estou lá desde o primeiro momento que a instituição surgiu, a partir desse trabalho com os meninos na rua. Depois de uns 5 anos que a gente atendia esses adolescentes, nós tivemos que abrir para toda a comunidade, porque a casa foi rotulada como a Casa do Marginal, para que a comunidade participasse, que ela também socializasse aquele menino, ou ressocializasse, né? O IACAS surgiu na minha vida, eu faço parte da rede de proteção como psicóloga, e eu atendi alguns casos que o IACAS encaminhava. Teve um caso específico num dos municípios de Manaus que trouxe à tona, né, situações de várias meninas que eram exploradas sexualmente num barco de turismo para pesca. Eram oferecidas, inclusive, como parte do pacote, né? E esse caso ele foi muito importante porque deu visibilidade para os demais casos que nós atendemos na rede. E isso mudou muito a vida do IACAS, porque até então nós passamos 10 anos trabalhando só com adolescente infrator. Nesse momento a gente começa a receber essas meninas que são vítimas de violência sexual. Historicamente, o Amazonas, ele tem a fartura do peixe, da farinha, mas ninguém quer viver só de peixe e farinha. Esses regatões, eles desciam com arroz, com feijão, com enlatados. E aí, quando chegava na comunidade ribeirinha, ele trocava por pirarucu, pelo saco de farinha. Às vezes, quando ele passava, aquela família não tinha conseguido pescar nada. Aí o regatão dizia, então me dá sua filha. E isso se enraizou nesse estado e naturalizou o sexo com as meninas como se isso fosse totalmente tranquilo. A gente tem tantas lendas aí, como a lenda do Boto, né? Que ela retrata isso. Quantas meninas ficaram grávidas? Não tinha ninguém naquela comunidade, não tinha nenhum outro rapaz e aquela menina ficava grávida e não podia aparecer quem foi. Uma pessoa naquela época de grande influência nessa cidade me chamou numa reunião com várias pessoas e disse para mim assim, por causa dessas meninas, 200 famílias estão passando necessidade, porque 200 pais de famílias estão desempregados. Então é bom que você pare de falar isso. Eu acho que eu não vim para ficar calada. Eu pago o preço por não ficar calada. De um dos depoimentos que eu tive que acompanhar, a menina relatou tudo o que aconteceu com ela no barco. E eu resolvi pedir licença do defensor público e perguntar dela, minha filha, por que você voltava nesse barco?
E ela falou assim para mim, porque ele disse que ia me levar para Disney. E isso para mim é roubar o sonho de alguém. Eu tava brincando de boneca, eu lembro quando eu era pequena. Aí ele chegou por detrás da minha casinha de bonecas, querendo entrar pra dentro da minha casinha de bonecas, e eu saí correndo pela frente. Quando eu era pequena, assim, eu tinha medo de homens. Eu não gostava que chegasse perto de mim, não. Assim, eu falo com elas que se alguém desconhecido chamaria elas pra mandar elas fazerem alguma coisa, eu chamaria elas pra elas não irem, né? Ela é um ciclo. Se a gente vai conversar com uma mãe que traz uma criança que sofreu violência sexual, se tu conversar muito com ela, ela vai dizer que ela sofreu também. E ela vai dizer que a mãe dela também sofreu. Então é um ciclo que não é rompido. A gente precisa falar sobre isso nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, em todo lugar. E nós temos que falar mais para ensinar as crianças a se protegerem. E a Amanda tem um papel fundamental, porque ela é uma pessoa assim, de muita coragem, muita garra, ela é muito mobilizadora. Tanto é que o papel dela é na mobilização, o meu é no atendimento, mas ela consegue me trazer para a mobilização. Hoje a gente consegue cuidar da ferida do corpo, da ferida da alma ninguém cuida. E o atendimento da criança vítima de violência sexual, ele é muito além de um atendimento clínico. Ela precisa de um atendimento contínuo e longo para que a ferida da alma seja tratada. Fé para mim é acreditar que eu cumpro uma missão. O IACAS é uma instituição que acolhe crianças e adolescentes e eu tive a oportunidade de ser um dos frutos desse trabalho. Ele chegou na casa aos 11 anos. Ele morava no pior beco daquele bairro. A vontade de dançar despertou no momento em que eu fui no IACAS. A gente protegeu o Maico para ele não se perder. Não é mais, nunca foi, mas hoje não é mesmo uma coisa exclusiva das meninas. O número de meninos que sofreram violência sexual, ele é muito grande, porém ninguém denunciava. Hoje a denúncia vem crescendo do número de meninos que vem falando, eu também sofri violência. A Amanda não é só uma mãe para mim, mas para todas as crianças e adolescentes que passaram pelo IACAS. Ela abriu a porta da sua casa IACAS e nos acolheu. Então a Amanda é uma pessoa fundamental na minha vida. Eu acho que eu nunca vou mudar o mundo, você nunca vai mudar o mundo. Ninguém, por maior poder que tenha, nunca vai mudar o mundo. A gente muda o mundo de alguém. E se você mudou o mundo de alguém, já valeu a pena. Eu vou